Oi, galera! Esse é o nosso primeiro vídeo sobre o reino plantário, ou reino vegetal, e a gente vai falar sobre todas as plantas. A gente vai entender desde as plantas mais pequenininhas até as plantas mais complexas e maiores, aquelas que dão frutos e frutas para a gente comer, aquelas que dão flores, a gente vai entender a reprodução delas, e vocês vão sair desses vídeos adorando plantas e sabendo como elas funcionam. Então, antes da gente ver tudo isso, a gente tem que entender as características gerais das plantas. Elas são organismos eucariontes, a gente já sabe disso, porque todos os organismos que vêm depois do reino Monera são eucariontes. Todas as plantas possuem mais de uma célula, então possuem duas ou mais, portanto, são todos organismos pluricelulares ou multicelulares e fazem fotossíntese, então são autótrofas fotossintetizantes. A parede celular apresenta celulose, os tecidos são verdadeiros e a reserva energética das plantas é amido. A gente falou lá na aula sobre fungos sobre essa característica também. A fecundação das plantas é interna e o embrião é dependente da planta-mãe. Mas a gente já vai entender tudo isso. Então vamos por parte. Elas são fotossintetizantes, são autótrofas e fazem fotossíntese. Isso quer dizer que dependem aqui da luz solar para transformar matéria inorgânica em matéria orgânica, como a glicose, como o açúcar, a energia para elas sobreviverem. Então é bastante importante lembrar que todas as plantas fazem fotossíntese, não tem exceção. E aí vocês podem me perguntar, e as plantas carnívoras? As plantas carnívoras também fazem fotossíntese e elas não são heterotróficas, elas são autótrofas, quer dizer que elas produzem ali a própria matéria orgânica, a própria energia que elas vão consumir. Quando uma planta carnívora prende um inseto, prende ali um animal, um outro ser vivo, esse ser vivo vai se decompor dentro da planta e aí a planta vai usar os nutrientes para fazer a fotossíntese, ou então para respirar, ou então para transpirar, e a gente vai entender tudo isso. Então é muito importante. As plantas carnívoras ainda assim são autótrofas fotossintetizantes. Elas fazem fotossíntese, todas as plantas. Beleza? Aí, a gente viu ali nas características gerais. Eu falei para vocês também que a parede celular possui celulose. É uma cadeia aqui de uma matéria inorgânica, que é a celulose, que simplesmente vai deixar a parede celular mais rígida. Então, quando a gente pensa, por exemplo, nas árvores, a gente tem, vamos pensar no caule, ou até mesmo na folha. A folha pode ser áspera, a folha pode ser bastante resistente quando você tentar dobrá-la ou quando você tentar rasgá-la. Isso acontece porque existe a celulose, que é essa cadeia aqui, e deixa o tecido, que seja a raiz, o caule, a folha, que deixa o tecido da planta mais rígido. Então, é para proteção da planta. Agora a gente já consegue falar que existem tecidos verdadeiros. Então, por exemplo, lá nos fungos, a gente não falava isso. A gente falava que tinha um talo, a gente falava que tinha um micélio, que tinha um chapéu, um micélio reprodutor, um micélio vegetativo. Aqui a gente já fala realmente de tecidos que são verdadeiros. Então, as plantas já têm folha, ela já tem caule, já tem raiz, já tem órgãos que a gente pode realmente dar nomes, tá bom? Então, isso daqui é uma inovação evolutiva e as plantas possuem tecidos verdadeiros. A reserva energética é amido. Amido é simplesmente um açúcar que tem muita, ou que tem a capacidade de armazenar bastante energia. Então, quando a gente fala de amido de milho, quando a gente fala de maisena, quando a gente come a batata e aí a gente fala sobre o carboidrato da batata, a gente está basicamente falando que nós, seres humanos, ingerimos amido. E aí, essa é a reserva energética da planta. Enquanto a gente, por exemplo, tem a gordura ali, tem a parte da nossa gordura que fica armazenada, a planta tem na forma de amido, tá bom?
E aí, só retomando o vídeo anterior sobre fungos, a gente viu exatamente esse slide. A gente viu que os fungos, eles não são plantas, porque os fungos são heterotróficos. As plantas são autotróficas fotossintetizantes. Os fungos possuem parede celular de quitina e as plantas possuem celulose. A reserva de energia dos fungos é glicogênio e das plantas é amido. Então, a gente consegue entender as diferenças e por que o fungo, que parece realmente um vegetal, ele não é uma planta. Ele é um fungo e está no reino dos fungos, o reino fungo. Então, aqui, só para vocês entenderem, a gente tem os fungos muito próximos dos animais, tá? Quando a gente estiver falando do reino animalia, que é o nosso próximo tema, a gente vai ver que a reserva energética nossa, dos animais e dos fungos é a mesma, que é o glicogênio. E as plantas, olha como elas são diferentes. A reserva é de amido, tá bom? Então, só para vocês lembrarem, nunca confundam. Fungos não são plantas por causa dessas 3 características principais. As plantas são fotossintetizantes, possuem celulose e armazenam amido, bem diferente dos fungos. Nas características gerais, a gente viu também que a fecundação das plantas é interna e que o embrião é dependente. Depois, quando a gente estiver falando de reprodução, a gente vai entender tudo isso. Mas é importante vocês já lembrarem que existem essas características gerais. Todas as plantas possuem fecundação interna, então possui realmente um óvulo, um ovário ali que vai receber o material genético masculino, e aí essa fecundação interna vai gerar um embrião que é dependente da planta-mãe. E depois a gente entende tudo isso. Só para retomar, então, a gente viu todas essas características gerais, desde do que a gente já sabe dos outros vídeos, que são organismos eucariontes. As plantas são pluricelulares, fazem fotossíntese, possuem celulose, têm tecido verdadeiro e armazenam amido. E a fecundação é interna e o embrião é dependente. E aí, vamos entender como que as plantas surgiram, como que é a evolução ou a filogenia, que é basicamente a evolução das plantas. Então, a gente tem que saber que as plantas descendem das algas. Então, um grupo de alga evoluiu, tá? Passou por vários processos evolutivos e levaram ao surgimento das plantas, tá? É basicamente isso que aconteceu. E por que que a gente entende que as plantas surgiram das algas? Porque a gente tem duas evidências evolutivas que a gente chama. A presença de clorofila, tá? E essa clorofila é especial. Existe nessas algas que deram origem às plantas e também nas plantas, que é a clorofila do tipo B, clorofila B. A parede celular desse grupo de algas também possuía celulose, assim como nas plantas. Então, essas são as evidências evolutivas. Além disso, a gente tem que pensar, beleza, a gente sabe que as algas, elas são de outro reino, do reino protoctista. E aí, as algas, elas eram aquáticas, né? A gente já viu nos outros vídeos. Como então que surgiram plantas de algas que estavam na água? E aí a gente tem como também novidade evolutiva a adaptação das plantas para o ambiente terrestre. As plantas agora possuem duas ferramentas ali, duas adaptações que são chamadas de epiderme e cutícula. Vamos entender. Primeiro, quando a gente está falando então das evidências evolutivas, a gente está falando que existe um tipo de clorofila que é específico, que é a clorofila B, tá bom? Então, eu coloquei aqui algumas imagens para vocês, que é essa clorofila bem verde que está presente tanto nas algas desse grupo que deu origem às plantas, quanto em todo o reino vegetal, ou o reino plantae. E também parede celular com celulose, igual a imagem que a gente viu lá nas características gerais. A adaptação. A adaptação das algas do grupo que deu origem às plantas
para o ambiente terrestre acontece pela cutícula e pela epiderme, que são ali basicamente órgãos da planta que vão fazer com que a água que está dentro da planta não evapore tão facilmente. Então a planta agora não precisa tanto do ambiente aquático, tá? Elas não são dependentes do ambiente aquático, porque agora elas possuem cutícula e epiderme, que faz com que a água fique ali dentro delas e elas consigam reservar essa água ao invés dela simplesmente evaporar, tá bom? Vamos entender então o que é isso daqui. Basicamente o que eu mostrei lá nos fungos, que tinha uma setinha para cima, uma outra linha para cima, que era fungo, planta e animal. Ou planta, fungo e animal. A gente está falando de um cladograma, tá? Eu deixei aqui para vocês. O cladograma é um diagrama que representa as relações de ancestralidade e descendência entre os táxons, que são essas linhas aqui, tá? Esses táxons podem ser grupos, podem ser filos, podem ser reinos. E aí a gente sempre entende o cladograma como a relação entre esses táxons, entre esses grupos. Então, qual que é a relação evolutiva da alga? Então, daquele grupo de alga, que a gente está vendo aqui, que são as algas verdes, que deram origem ao grupo das plantas, tá? A gente vê que as algas pertencem ao reino protoctista, né? E aí, logo em seguida, existe uma planta que surgiu, um grupo de plantas que a gente chama de briófitas. Logo depois, pteridófitas, depois gimnospermas e por último angiospermas. Então a gente tem aqui os 4 grupos principais de plantas, tá? E a gente consegue entender quais que são as diferenças entre esses grupos. Mas daqui a pouco a gente vê isso. Aqui eu só quis mostrar esse cladograma para que vocês entendam que a ancestralidade das plantas é a alga verde, tá? Como a gente estava falando, possuem essas duas evidências evolutivas, porque a alga verde possui clorofila B e parede celular com celulose, e aí as algas que são aquáticas deram origem às plantas, e as plantas se adaptaram ao ambiente terrestre justamente porque elas têm epiderme e cutícula, tá bom? Isso já é diferente das algas. As algas não tinham e foi uma adaptação das plantas para que elas pudessem viver em ambiente terrestre. Então, de novo, só para vocês entenderem o porquê que as plantas elas estão mais próximas do reino protoctista, porque a alga verde que deu origem está aqui embaixo, deu origem às plantas, e aí todas as adaptações que a gente vai conversar depois, tá bom? Quando a gente viu esse esqueminha aqui, esse slide, que eu perguntei para vocês se fungos são plantas, a gente viu que os fungos eles estão mais próximos dos animais. Então, tudo o que a gente já estava falando nos vídeos anteriores já era basicamente um cladograma. Então, vocês já estão acostumados com isso, tá bom? Então, olha só. Reino Monera, o primeiro, aquele mais basal. Depois, reino protoctista. Depois, agora, a gente sabe que a alga verde, que está aqui no reino protoctista, deu origem às plantas, que é o grupo que a gente está vendo agora. E aí vai fazer muito sentido depois porque que os fungos estão bastante próximos dos animais quando a gente for tratar desses assuntos, tá bom? Da mesma forma, esse desenho aqui que eu mostro para vocês também é um cladograma. A gente consegue ver quais são os reinos e quais são os táxons que dão origem aos outros e quais que estão mais próximos um dos outros. Então, eu só trouxe para ficar visualmente mais melhor para vocês, para que vocês consigam ir se acostumando com esses desenhos e essas linhas aqui que a gente fala da evolução, tá bom? Vamos lá. Então, a gente viu que nas plantas, no reino Plantae, a gente tem 4 grupos, que é o que eu estava lendo lá no cladograma para vocês. O grupo das briófitas, das pteridófitas, gimnospermas e angiospermas. Para ficar mais fácil, as briófitas são basicamente os musgos, as pteridófitas, o que a gente conhece como samambaia,
Gimnosperma, como os pinheiros, tá bom? E as angiospermas, aquelas plantas que dão flores e que dão frutos. Olha lá, agora que a gente já entendeu o cladograma, não fica tão confuso. Então, a alga verde foi ancestral de todos esses 4 grupos. E aí a gente consegue ver algumas novidades evolutivas aqui que diferem um grupo do outro. Vamos lá. Esse daqui é o mesmo cladograma, só que sem as fotos. E aí a gente consegue ver algumas coisas mais específicas, tá? Vamos entender a evolução das plantas. As algas verdes a gente já viu que deram origem às plantas. Mas como que foi essa origem? Algumas novidades evolutivas apareceram, isso é muito importante de vocês lembrarem. O embrião, agora, ele fica dependente da planta-mãe. Lembra que eu falei? Então, é essa primeira frase que está escrito aqui. Embrião retido no gametângio feminino. Ele fica dependente da planta-mãe. Os tecidos agora são verdadeiros. A gente também tem epiderme e a gente tem cutícula, tá? São as adaptações para o ambiente terrestre. Então, difere, as algas são diferentes das plantas por causa dessas três características aqui. Os gametângios, eles são revestidos por células estéreis. Beleza, lembra dessa informação? Depois a gente entende. Então, das algas verdes que se diferenciaram nessas características, surgiram o primeiro grupo de plantas, que são as briófitas, tá? Das briófitas para o segundo grupo de plantas, existiram também 3 características que são novidades evolutivas. Os órgãos são verdadeiros, tá? Os vasos são condutores de seiva, então agora a gente tem vasos condutores. E o esporófita dominante, depois a gente vai entender tudo isso. Das pteridófitas para as gimnospermas, a gente tem agora o pólen, que é aquele pozinho que fica nas abelhas quando elas entram nas flores, sabe? Então agora a gente tem pólen e a gente tem semente, que é aquilo que a gente está comendo uma uva e aí o carocinho que tem lá dentro. Das gimnospermas para as angiospermas, agora a novidade evolutiva é que a gente tem flores e frutos. Isso daqui vai ficar muito mais claro para vocês depois, mas é muito importante eu apresentar para vocês agora, para que vocês já saibam que, vendo um cladograma, a gente consegue diferenciar as novidades evolutivas e todos os grupos, tá, dos seres vivos. Vamos lá. É bastante importante agora a gente entender alguns nomes que podem ter no vestibular. Embriófitas. Fita quer dizer planta. Fita quer dizer planta. Êmbrio quer dizer embrião. Olha só, das algas verdes para as briófitas, o embrião apareceu e esse embrião ele é dependente da planta-mãe. Todas as novidades evolutivas que apareceram aqui, elas são levadas até as plantas superiores, até as plantas mais complexas, tá? Então, essas novidades evolutivas mas essas novidades evolutivas fizeram surgir um novo grupo. Essas 6 novidades evolutivas, mais essas novidades evolutivas, fizeram surgir um novo grupo. Então, a gente está sempre somando as novidades, tá bom? Por isso que briófitas, pteridófitas, gimnospermas e angiospermas, ou seja, todas as plantas, podem ser chamadas de embriófitas. Plantas, certo? Que têm embrião. E esse embrião é dependente da mãe. Das pteridófitas até as angiospermas, a gente chama de traqueófitas. Por quê? Foi a partir daqui que apareceu o vaso condutor. Beleza? Depois a gente entende o que é um vaso condutor. Mas é importante vocês saberem que pteridófitas, gimnospermas e angiospermas são traqueófitas. Quando a gente está falando de plantas que são espermatófitas, a gente está falando de gimnospermas e angiospermas, porque são aquelas plantas que produzem sementes. Então, fita, planta e espermato, nesse sentido aqui, está querendo dizer semente. Tá bom?
Guardem isso daqui, porque a gente vai ver em diversos vídeos esse mesmo cladograma. E cada vez vai ficando mais fácil de vocês entenderem tudo isso. Então, se vocês não entenderam, fiquem tranquilos. Nos próximos vídeos vai ficar muito mais claro, tá bom? Outros nomes que pode ter no vestibular também. Plantas que são criptógamas e plantas que são fanerógamas. As criptógamas é que não tem semente, então são basicamente briófitas e pteridófitas. E as fanerógamas são as plantas que possuem sementes, gimnosperma e angiosperma, tá? Guardem esse slide, pausa aí o vídeo, tira um print, que vai ser bastante importante para a gente sempre relembrar e para a gente entender as plantas, tá? Mas a gente vai entender muito mais facilmente nos próximos vídeos. Fechou? Não se preocupem. Por fim, eu quero falar para vocês das vantagens evolutivas que as plantas tiveram quando a gente compara com os outros reinos, o reino Monera, o reino das algas, o reino protoctista. E aí, quais que são as vantagens evolutivas de uma planta? Agora, elas possuem fecundação e desenvolvimento interno. Isso é muito importante, porque agora quando as plantas se reproduzem, elas podem ter a segurança de que os embriões, de que os filhos dela realmente vão sobreviver, porque agora eles estão protegidos pela mãe, tá bom? Elas possuem epiderme e cutícula, então agora elas podem ficar completamente desvinculadas do meio aquático, porque agora elas conseguem sobreviver na terra, no ambiente terrestre. E aí depois a gente vai ver que alguns grupos possuem os vasos condutores, possuem pólen, possuem flor e fruto, e isso vai ser muito bom para o desenvolvimento das plantas. Tanto o desenvolvimento de um indivíduo, então eles vão crescer, eles vão ficar bem floridos, eles vão ficar bem chamativos, e também para a dispersão. Ou seja, quando uma abelha vai lá, entra numa flor, sai dessa flor e vai em outra, ali ela está ajudando na dispersão do pólen, na dispersão do material genético da planta e está fazendo a reprodução da planta. E a gente vai entender melhor depois. Mas essas são as vantagens evolutivas. Beleza? Acabou. Fiquem tranquilos se alguma coisa não fez sentido neste vídeo, porque nos próximos a gente vai entender com muito mais detalhes tudo isso, tá bom? Descansem.